A paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja, aqui quem vos fala é o Bispo João Paiva. Estamos aqui 10 horas e 6 minutos, na presença desse grande Deus, aonde Ele pode todas as coisas na minha e na sua vida. Se você precisa de algo da parte de Deus, você está na live certa, onde Deus vai falar comigo, vai falar contigo. E aqui estamos sim nos apresentando a Deus para fazer o ide e a obra desse grande Deus. Pai querido, Pai amado, aqui estamos, Senhor Deus, nos apresentando ao Senhor. Sim, Pai querido, Pai amado, ser usado por Ti como instrumento para fazer o Teu ide, meu Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, alcançar o necessitado, o desvalido. Meu Pai, esse Pai querido, Pai amado, que precisa, Senhor Deus, o Teu toque de uma resposta. Venha mesmo, Senhor Deus, Aricanta, Maiacanta, Lamacai, Labachuri, Lamanaia. Venha, Pai, nesse lar, Pai, nessa casa, nessa empresa, nesse hospital. Querido Deus, não sei de onde, Pai querido, que Ele está, Senhor Deus, aqui nesse canal, aqui, Senhor Deus, nas redes sociais, aonde, Senhor Deus, nós temos estado, Senhor Deus, feito o Teu ide, meu Pai. Sim, Pai querido, Pai amado. Que essa palavra, Senhor Deus, venha nos dar o avivamento, nos encoraja, Senhor Deus, a caminhar, porque estamos passando dias difíceis, terríveis, Senhor Deus, aonde, Pai querido, Pai amado, há muitas coisas erradas, meu Pai, muito desrespeito, Senhor Deus. Quantas coisas, Senhor Deus, têm acontecido e vão ainda acontecer, meu Pai. Estamos aqui, Senhor Deus, seguindo, Senhor Deus, pedindo, Pai querido, a capacitação, a moldação, pedindo, Pai, que a Tua presença continue em nossas vidas, Senhor Deus, nos direcionando, meu Pai, que a paz do Senhor nos alcança nessa manhã, Pai, sim, uma manhã de terça-feira, Senhor Deus, aonde nós estamos sempre nos apresentando ao Senhor, Pai querido, de uma forma tremenda, meu Pai, sendo submisso a Ti, meu Pai, fazendo o Teu querer, Pai, não o nosso querer, Senhor Deus. Pai, nós não olheis os nossos pecados, meu Pai, que venha assim, Senhor Deus, nos dar todo aquilo que precisamos, Pai, a direção do Senhor, seja mesmo, Senhor Deus, o nosso oleiro, meu Pai, nos faça um vaso, Senhor Deus, em Tuas mãos, perfeito aos Teus olhos, meu Pai, que nós possamos, Senhor Deus, estar aqui, Senhor Deus, a Teu contento, meu Pai, dá, Senhor Deus, uma qualidade, Senhor Deus, de palavra, de avivamento, Senhor Deus, um tempero na palavra que o Senhor vai nos falar, Pai querido, Pai amado. Usa-me, Senhor, como o Senhor tem usado, cresça o Senhor e me diminua, meu Pai. Senhor Deus, não importa, Senhor Deus, as dores que eu tenho passado nessa coluna, meu Pai, mas o que importa, Pai querido, que o Senhor está comigo, o Senhor tem me sustentado, Senhor. Até aqui o Senhor tem sido a minha destra, meu Pai. Estamos sim, Senhor Deus, te adorando, te louvando, te glorificando e te exaltando, meu Pai. Senhor Deus, derrama mesmo, Pai, a Tua santidade, Pai, a Tua presença, o Teu perfume, o Teu aroma, a fragrância, a suavidade da Tua presença em nossas vidas, Senhor Deus. O bálsamo do Senhor nos toca, Senhor Deus, nos curando, nos purificando de toda maldade, de todo erro, Senhor. Tira-nos, Senhor Deus, aquilo que não agrada o Senhor, Pai, que tem desagradado a Ti, meu Pai. Sim, Senhor Deus, nós temos visto, Pai, tantas injustiças, Senhor Deus. Meu Pai, há uma descompatibilidade de raça, Pai querido. Senhor Deus, de distinção, Pai, de segmento, meu Pai. Há uma religiosidade da parte do homem, meu Pai. Sim, Senhor Deus, opera mesmo, Senhor Deus, em todos os lares, Pai, no casamento, na filha, no filho, na empresa, Pai querido. Vá, Senhor Deus, nos hospitais penitenciários, Senhor Deus, aonde há a sequidão, o deserto, a escuridão, Pai, que o Senhor entra, Senhor, que a Tua presença ali com Teus anjos, a Teu mando e a Teu comando, Pai, entrando com a luz, Pai, dissipando as trevas. Venha mesmo, Senhor Deus. Pai querido, Pai amado, aqui, Senhor Deus, a Elizabeth, Pai, pedindo, Pai, para que o Senhor possa, Senhor, entrar, Pai querido, Pai amado, no relacionamento dela, meu Pai. A Elizabeth, o Raimundo, meu Pai. Senhor Deus, muitas pessoas hoje, nós sabemos que o inimigo, Pai, entra nos lares, nos relacionamentos, no casamento, na família, na vida financeira. Pai querido, entra mesmo, Senhor Deus, tira, Senhor Deus, tudo aquilo, Pai querido, Pai amado, que é feitiço, que é bruxaria, macumbaria, voodoo, saravá, Pai, vai tirando a inveja, Pai, o olho gordo,
desacordo, tira as brigas, descontentamento, a descompatibilidade, tira o desrespeito, tira toda a humilhação, meu Pai, entra ali com solução. Pai querido, Pai amado, seja o cordão de 3 bordas, meu Pai, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor tem e pode, Senhor Deus, aqui essa palavra que o Senhor me deu e que eu tenho pregado, a visão do vale dos ossos secos, meu Pai. Aqui a pergunta do Senhor, Pai querido, diz: é possível esses ossos secos reviverem? Elizabeth, Deus manda dizer: é possível que ele possa reviver o seu relacionamento, colocar paz no seu relacionamento. Tudo é possível ao que crer. Então temos que crer. Presta atenção, fica firme aí. Vamos, Deus vai falar conosco. Entra, segue o bispo, curte a live, segue o bispo aqui como anfitrião. Vai entrando, vai chegando, dê um pulinho lá no canal do YouTube, digita lá Bispo João Paiva. Estamos aqui, amada igreja, para levar uma boa e santa palavra para a tua vida. Sim, nós estamos aqui, igreja. Você que precisa, você que pede, você que clama e suplica, então ouve a palavra de Deus. Não fique só numa petição de oração, igreja. Fica aqui, ore e ouve a palavra de Deus. Deus disse: ô igreja, ouve o que o Espírito Santo fala à igreja. Você tem que ouvir, não é verdade? Nós temos que ouvir. Nós não podemos ficar só pedindo. Nós também temos que ouvir. Nós temos que deixar Deus falar conosco. Se você não deixar Deus falar com você, você não sabe onde você precisa se consertar. Você não sabe onde precisa agir. Igreja, nós sabemos que estamos todos nós precisados. Eu estou diferente? Não, igreja. Você não sabe a luta que eu estou passando. Na enfermidade, não tenho dinheiro para comprar as medicações, não tenho dinheiro para fazer fisioterapia, o meu carro quebrou, não tenho dinheiro para arrumar, mas eu estou aqui fazendo o ID de Deus, estou aqui fazendo aquilo que Ele me mandou. Está entendendo? Eu não estou preso às coisas desse mundo, eu estou preso ao Espírito Santo. Eu quero minha salvação. Então nós vamos morrer, vai ficar tudo isso aqui para lá. Vai ficar para lá, igreja. Então vamos nos edificar com essa palavra que Deus colocou aqui no meu coração. Amém, amada igreja? Você que está chegando aí, vai clicando, vai curtindo aí a live, segue o bispo aí. Dá um pulinho lá no YouTube, ajuda lá o bispo na inscrição lá, digita lá Bispo João Paiva, digita lá Bispo João Paiva e entra lá, faz a inscrição lá, amada igreja. Amém? Então aqui em Ezequiel, onde eu estou pregando essa semana, que Deus está me dando a direção, onde ele fala da visão do vale dos ossos secos. Aqui ele chamou o profeta, e deu uma, digamos assim, explanou, mandou o profeta dar uma olhada. Sabe, igreja? Muitos querem ajuda, mas não se esforçam. Muitos querem ser ajudados, mas não... Sabe o que eu costumo dizer? Você vai no médico, você quer uma consulta. Pois é, porque você está de mim, eu quero uma consulta com o ortopedista. Aí você vai lá no ortopedista, tal, ele pede um monte de exame para você, você não faz. Aí você quer ser curado. Você teve uma resposta. Você recebeu o diagnóstico. Ele te deu um relatório do que você precisa fazer. E você não faz. Aí ele pediu os exames. Digamos que você fez os exames. Você volta. Nossa, que bom, você fez. E aí ele te dá uma receita. Você não compra o remédio. Ou você até compra, mas você não bebe. Digamos, você não toma a medicação, toma do teu jeito. Você não segue os horários. Bom dia, meu querido. Seja bem-vindo novamente, Jonathan. Já está me seguindo lá no canal do YouTube, né, Jonathan? Não? Ah, Jonathan, não acredito. Vai clicando na tela aí, vai curtindo. Então, veja só, igreja. Nós temos a direção. Só que nós não fazemos, não cumprimos. Tem regras, tem determinações, doutrinas, nós não aceitamos. Queremos do nosso jeito. Como eu costumo dizer, venha a nós vosso reino nada, né? Então o que nós temos que entender? Quando você precisa de uma resposta de Deus, você tem que estar atento. Quando eu preciso de uma resposta de Deus, igreja, eu vou em 2, 3 ministérios diferentes. Porque tudo que você ouve, você depois vai vir a confirmação do Espírito Santo. E aí, aquele que tem ouvido, está ouvindo. E aí você vai no médico, o médico fala tudo, você não faz. Aí depois chega bravo, aquele médico é ruim. Não adiantou nada eu pagar a consulta, caro. A consulta é uma direção. Você vai sarar quando você tomar a medicação.
E aqui a palavra de Deus é a mesma coisa. Você tem uma direção de Deus, mas se você não cumprir, não obedecer, não vai acontecer nada na sua vida. Você vai ficar mais aborrecido, você vai ficar mais triste. Aí o inimigo vai colocar raiva dentro do seu coração, ódio. Daí você vai passar a falar mal, em vez de falar bem. Nós temos que manter. Por que o senhor fala isso, bispo? Porque faz 25 anos, igreja, quando eu procurei ajuda com Jesus, nunca mais larguei dele. Passei a ser o instrumento dele. Passei a conquistar a confiança de Deus. Porque eu não procurei Deus. No primeiro momento era para curar, né? Porque eu era um verdadeiro alcoólatra. Tinha dado 2 infartos. Fui no Vale da Sombra da Morte. Já fui jurado de morte de um monte de vezes. Tentaram me matar várias vezes. Você nem conhece a vida do bispo. Eu coloquei ele como meu guardião. Salmo 126. Ou 125, não tem, mais ou menos que é 125, né? É em vão você edificar a tua casa sem o guardião. Está entendendo, igreja? Eu aprendi que João 15,5 diz: sem Deus nada podeis fazer, igreja. Eu tenho a minha vida também, mas primeiramente eu coloquei na mão dele. Eu não faço mais o meu querer, faço o querer de Deus. E assim ele tem me sustentado. Eu quero ir para a glória. Com certeza você quer ir. Mas se nós não ficar questionando, mas não precisa disso, não precisa daquilo, porque a lei abominou isso, está entendendo? Tudo enganação, igreja. A palavra de Deus é para ser cumprida. Tanto de Gênesis e Apocalipse. Se você estudar mesmo, você não vai viver enganado. Deus não deixa seu filho órfão. Clama a mim as coisas ocultas, que tu não sabe, que eu mostrar-te-ei. Esse profeta que ele mostrou o caminho para ele. Deus não deixa você andando assim, vagando. Mas às vezes nós queremos fazer aquilo que nós queremos. Às vezes nós queremos fazer aquilo que nós achamos que devemos fazer. Então nós temos que entender, amada igreja. Andar conforme Deus quer que nós andamos. Para ter sucesso, você tem que glorificar a Deus, não envergonhar a Deus. Muitos estão envergonhando o evangelho. Envergonhando. E aí, então ele falou para Ezequiel, lá no 37, no capítulo 37, versículo 3, ele chamou e disse: e me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Deus, tu o sabes. Deus está falando para você. Ele pode mudar a sua vida hoje, igreja? Bispo, mas o senhor nem sabe. O senhor nem tem ideia. Sabe, igreja, não existe demanda para Deus que ele não possa resolver. Ele é Deus do impossível. Somente creia e faça aquilo que está sendo direcionado por Deus. Ele vai usar o servo dele, o anjo da igreja. Por que ele diz que eu enviei os sacerdócios, os mensageiros, meus anjos? Você não deu ouvido. Você não deu ouvido. Você não tem dado ouvido à palavra de Deus. Você não tem dado crédito, né? Isaías 53, versículo 1, 53, versículo 1. Quem tem crido na minha pregação? Você crê na palavra de Deus? Crer não é só ouvir, não, igreja. É pôr em prática. Aquele que pratica, recebe. O que você plantar, você vai colher. Agora, você quer colher uma coisa que você nem plantou? Está entendendo? Você não planta, como é que você vai crer? Tem gente que quer bênção, mas não planta, não semeia uma oferta, não entra numa campanha, não vive a fé, mas ele quer. Ele quer oração, ele quer tudo. Mas quando você pede uma ajuda para ele, ele cai fora. Lá vem o mercenário. Já falou o lobo. A Bíblia diz que Jesus confundiria os sábios. Ele confundiu Satanás. Como assim, bispo? Satanás achou que Jesus morreu na cruz e estava derrotando Jesus. Mal ele sabia que Jesus ia saquear o inferno. Foi lá e saqueou mesmo. Tomou a chave da vida e da morte. Sabe, igreja? Nós temos que usar a inteligência. Você não pode dizer para as pessoas a fórmula. Lembra da empresa lá? Não vou falar que todo mundo bebe. Aí criou a concorrência e fez uma fórmula similar, achando que ia ser igual à primeira. Não, igreja.
Aquilo que Deus tem para você não é para o outro. Deus, ele acrescenta aquele que busca ele. Daniel, a Bíblia diz que ele tinha espírito excelente. Me apresenta na Bíblia quem tinha o espírito excelente, a não ser Daniel. Ninguém. Ninguém. Sansão, ele tinha o Espírito Santo. A Bíblia diz que com tanta teimosia dele e desobediência, a Bíblia relata que ele, quando chegou nos últimos dias, a Bíblia falou assim, saiu o Espírito Santo de Sansão, furaram os olhos dele. Tá entendendo, igreja? Se você olhar na Bíblia, tem várias formas. A Bíblia diz que Davi era o segundo coração de Deus. Me apresenta outro que tem o segundo coração de Deus. A Bíblia diz que Abraão era o amigo de Deus. Tanto que ele é o pai da fé. E Jesus Cristo o consumador da fé. Sabe, igreja? Precisamos ler mais a Bíblia. O Senhor quer que você esteja aqui não enganado, porque o enganador existe. O enganador existe. Ele fica deturbando a tua caminhada, te levando para lá, para a direita, para a esquerda, e você não sabe, você está perdido, está vagando. Existe o espírito que fica girando o mundo, sabia? Tem gente que fica de igreja em igreja. Entra lá, o pastor prega, não gostei. Esse pastor não tem conhecimento nenhum. Vai para outra igreja. Aí vai para outra lá, nossa, meu Deus, misericórdia. Se eu soubesse, não tinha vindo nem aqui. E vai indo. Sabe, igreja, se você entrar numa live ou numa igreja querendo ouvir o que você quer, não faça isso. Você não vai ouvir o seu ego. Se você falar, não, bispo, eu fui lá para ver o que Deus ia falar comigo, que eu precisava de Deus. Quando Deus começou a falar, você caiu fora. Tampou o ouvido. Começou a ficar murmurando, reclamando. Não vai mudar a sua vida, não, vai piorar. Eu posso falar de carteirinha, igreja. Tudo que eu tenho passado eu entendo, porque eu dobro meu joelho no chão e peço para Deus. Ele diz, clamar em mim, a mim as coisas ocultas que tu não sabe, eu mostrar-te. Ele mostra e não deixa ninguém enganado, igreja. Você lembra do profeta Balaão? Montado na jumentinha. Lá na frente ela empacou. Empacou. E ele meteu a espora nela. Como se diz assim, né? O calcanhar, né? Nem sei se usava espora naquela época. E ela não andava. E ele batia, pegou o chico e ela nada. E Deus teve que usar a jumenta. Ela falou assim, você não vê que ali na frente, você não está vendo o perigo ali na frente? Esse não é o caminho que nós temos que ir, é para cá. Então, ele se achava por ser profeta e ela achou que ele sabia tudo. Deus não quer saber se você sabe tudo, ele quer saber se você obedece. Está entendendo agora o segredo? Obedecer. Sim, senhor. Eu passei 7 anos no ministério que lá só tinha que dizer sim, senhor. Você não podia falar se você tinha, não podia ou não ia conseguir. Sim, senhor. Para ser um bom servo. Sim, senhor. Aprendi muito lá. Nunca disse não ao meu Senhor. Eu sempre falo para minha esposa, bispo, quando me chama para pregar, eu nunca digo não. Vou sim, sem problema nenhum. Também não pergunto, quanto você vai me pagar, qual é o cachê e tal. Não. E nem se eu vou pregar, nem gasolina eu tinha para ir no carro, eu fui. Deu um jeito e fui. Lá me deram a oferta da gasolina. Entendeu? Deus quer saber se você foi lá por causa da benção ou por causa da... Não. Né? Então, graça e paz, meu amado. A Bíblia diz, né? Quem aceita que o outro é profeta também é. Eita glória! Vamos lá seguir o bispo no canal do YouTube. Posso contar com vocês? Vamos ver quantos que eu vou conseguir hoje. Vai lá, igreja. Entra lá no YouTube, digita lá Bispo João Pai. Vem clicar na inscrição. Quantos eu posso contar com ajuda? Seja bem-vindo, glória a Deus, aleluia. Que é uma palavra tremenda. Então, amada igreja, nós temos que ser obedientes. Deus diz que não gosta que nós sacrificamos.
A palavra sacrifício muitos levam para o outro lado, né? Aí a pessoa fala assim, sacrifício não precisa ofertar, sacrifício não precisa dizimar. Não, não é isso, igreja. Sacrificar significa rebeldia. Não seja rebelde, seja obediente, não fica questionando a palavra. Aqui o profeta perguntou, ele é profeta, perguntou para ele, Deus falou para ele, posso eu reviver esses ossos? Ele disse bem claro, Senhor Deus, tu o sabes. Ele não questionou a igreja. E olha aqui o que ele dizer, humanamente, o profeta sabia que era impossível que aqueles ossos retornasse à vida, igreja. Ele sabia, mas ele ia questionar quem? A Deus. Por que você fica questionando? Não estou questionando a Deus. Claro que você está questionando. Você fica questionando a palavra pregada. Você fica questionando os propósitos. Você fica questionando o dízimo. Tudo você fica questionando. E a Bíblia diz que lá do alto dos céus ele está olhando quem? Os verdadeiros adoradores. E também está observando quem? Os reclamadores, os murmuradores. Ele sabe. E ele diz os filhos de Israel. Ele não fala quem é o Israel somos nós. É o que é nascido de Cristo. O que já desceu as águas, aquele que é selado. Nós somos os filhos. Aqueles que ainda não aceitam Jesus não é filho, é criatura. Então ele fala que os filhos estão reclamando e murmurando. Ele não está falando da criatura. Ele está falando de mim e de você que é filho. Filho hoje vive reclamando com o pai e com a mãe. Põe comida na mesa, ele reclama. Eu não como isso. Não tem outra coisa para comer? Esse almoço não fica pronto porque eu tenho uns compromissos. Antigamente eu era criança, sentava na mesa. Ai de eu pôr a mão primeiro. Ai de eu sentar primeiro. Família era reunida. Meu pai fazia, né, a reza, né? Orava lá o Pai Nosso. E aí, nós éramos em 5 irmãos. E tinha lá, tipo assim, meu pai e minha mãe tinha 7 pedaços de carne. 7 pedacinhos, certinho. Eu sabia que um era meu. E os outros 6 tinha dono. E se ninguém quisesse, sobrasse. Ai de você pôr a mão. E ai de você também deixasse comida na mesa, no prato. E ai também se você falasse, eu não como isso. Ai, não gosto de verdura. Ai, não como giló, não como isso. Pois no outro dia, você sabe qual era a comida que a minha mãe fazia? Era justamente a mesma. Até você comer, só vinha a mesma comida. Talvez você está reclamando de Deus. Talvez você está reclamando de muitas coisas, e por isso que a sua vida não muda. Enquanto você parar de reclamar, aí Deus vai aliviar a pressão. Por isso que eu não reclamo, igreja. Eu não reclamo. Deus não está cego que não possa me ver as minhas necessidades. Ele não está com a mão encolhida que não possa me alcançar, igreja. Ele não está surdo que não possa me ouvir as orações, meus clamores. Nós temos que parar de reclamar. Nós temos que concordar que Deus tem controle de tudo, igreja. Bispo, mas tem muita guerra aí, estão matando, sequestrando, muitas tragédias. Você sabe por quê? Rebeldia do povo. Esqueceu que tem um Deus que tem o controle do universo. Esqueceu que tem alguém querendo mudar a sua vida, que é Jesus Cristo. Mas você não quer que Ele mude a sua vida. É porque você não quer mudança. Quando você não quer mudança, nem Deus muda. Por quê? Por quê, bispo? Porque Ele não invade a sua privacidade. Satanás, sim, ele entra na tua vida. Ele faz a devassa. Entra no seu casamento, põe drogas nos filhos. Não é verdade? Ele fala um monte de coisas. Mas se você não aceitar Jesus, você não vai mudar a sua vida. Amém, Lilian? Segue o bispo aí. Vai lá no canal do YouTube, digita lá Bispo João Paiva. Eu também estou enfermo, amada. Muitos estão enfermos da alma. Nós vamos orar sim, com certeza. Mas o Senhor aqui hoje está pedindo que nós nos colocamos a caminhar com Ele. O Senhor, entenda, igreja, desculpa eu pregar dessa forma, porque eu só prego dessa forma,
Porque Deus me usou para isso, me chamou foi para isso. Eu não estou preocupado com o Ibope. Eu estou preocupado com a minha salvação e salvar a sua vida, como Jesus me chamou. Muitos só querem Jesus como garçom. Quando precisa de Jesus, socorre, chama, eu preciso disso, eu vim aqui porque diz que aqui cura, que liberta. Quando consegue a bênção, cai fora. Quando aquela obra que não pode ficar sem fechar, aquela obra não pode ficar fechada porque ela cura e liberta muita pessoa, inclusive a sua família. Quando pede uma oferta para você, você vira as costas, você fala mal do pastor, você chama ele de ladrão, manda ele trabalhar. Eu estou aqui enfermo também, igreja, estou aqui enfermo. Eu estou aqui enfermo, minha coluna, 7 meses. Daqui a pouco eu tenho que ficar levantando, tenho que ficar em pé, ficar deitado. Não consegui remédio para me tratar. O que eu consegui para fazer ressonância, como a luta, oração, joelho, chão. Está entendendo, igreja? Se eu mostrar minha geladeira para você, o que tem, você vai ficar triste. Então, nós temos que entender. A graça de Deus é que nos basta. Você sabe por que Deus coloca enfermidade em nossa vida? Deus coloca. Deus coloca enfermidade sim, igreja. Você sabe por quê? Porque Ele quer saber se você ama Ele só na glória ou nas dores, na enfermidade, na perseguição, na calúnia, no falatório. Igreja, Deus quer saber em quem Ele pode confiar. Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Amém, amada. Eu agradeço as orações. Precisamos muito da oração. Precisamos sim, com certeza. É por isso que eu estou aqui há 25 anos pregando a palavra de Deus. 25 anos. Nunca larguei de Jesus, porque quando eu bati um infarte na minha vida, fiquei em questão de 5 minutos, tive 2 infartes. E o próprio médico falou assim, o senhor só reviveu porque Deus te ama. E estou aqui 25 anos com Ele. Depois de muitos anos, igreja, agora que eu estou tomando remédio, você não acredita, 24 anos, nunca tomei remédio, nunca precisei para nada. Eu achei que eu estava numa... só falar de... um pouquinho aqui, dá cada fisgada, cada pontada, cada agulhada, é a coluna, igreja. E aí, o que Deus fez? Me colocou nessa situação. Agora vamos para o acrisolamento. Vamos ver se você aguenta a bateria. Igreja. Foi assim que o João Batista, jogado no tacho. Eu falei aqui anterior, Daniel, espírito excelente, o único que tinha espírito excelente, foi jogado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego jogado na fornalha. José, jogado no calabouço. Jeremias jogado no poço. Igreja, vamos ler a Bíblia, né, Jeremias? Igreja. Você acha que Deus vai levar uma pessoa para a glória só porque... Todos nós vamos ser acrisolados, igreja. Nós temos que entender uma coisa. Se você não dá aos pobres, você não vai ter nada para receber, igreja. Esse dia eu falei que uma irmã, orava. Pensa numa bênção de oração. Aí a filha dela caiu em enfermidade. Bate lá na porta. Quem era? Um mendigo. Ela mandou o mendigo embora, esculhambou o mendigo. Aí voltou outro dia. Quem? O mendigo. Ela mandou ele embora de novo, bateu a porta na... falou um monte pra ele. Na terceira vez, quem que atendeu ele? Foi a filha dela, a doente. A que estava enferma, desenganada da medicina. Chamou ela estava lá ajoelhada orando. E ela ainda deu um esculacho na filha. Filho, eu estou aqui orando, intercedendo por você, só vai me concentrar? Mãe, tem um homem ali querendo falar com você. Foi lá. Quem? Mendigo. E aí, ela foi para a igreja. Chegou lá, estava orando, estava tão desesperada com a filha, porque a filha só piorava, sangrando pelo nariz, pela boca. Pensa aí no desespero. Aí veio uma obreira, orou por ela e disse: Deus manda dizer para você, de que forma que eu tenho que me apresentar para você?
De que forma você quer que eu vou responder as suas orações? Eu tenho ido na tua casa várias vezes, você me bate a porta na cara. Você me expulsa. Como é que você quer que eu vou na sua casa? Como é que você quer que Deus apareça na sua vida? Quando um pastor precisa de uma ajuda, de uma oferta, um pix, de R$1 ou R$2 para comprar as medicações dele, eu vou te alertar uma coisa, igreja. Deus está alertando muitas pessoas que não gostam de abençoar, mas só gostam, venha a nós, o vosso reino nada. Pessoas que não querem abençoar pastor. Ele está passando por isso, porque é isso mesmo, ele só vem pedindo. Com certeza põe a mão no dízimo, por isso que ele está pagando o preço. Você não sabe de que forma Deus cria uma situação para te abençoar você. Ele quer conhecer seu coração. Aliás, não, ele conhece seu coração. Ele mostra quem você é. Com as suas atitudes, ele sabe quem é você. Mas naquele que você que está negando dar uma ajuda, mas você quer a oração dele. Você quer a oração dele. Que contradição, né? Você quer a oração dele, mas na hora que ele pediu R$1 de um pix, você não quer dar. Muitos estão assim, igreja. Muitas igrejas estão fechando, você sabe por quê? Porque as ofertas, os dízimos, deixaram de dar a oferta. Fala que o pastor está gastando a oferta da igreja, por isso que a igreja está fechando. Está entendendo, igreja? E muitos vão prestar conta para Deus porque você deixou a sua igreja fechar, porque você deixou de socorrer um homem de Deus, talvez o seu vizinho, quem quer que seja. Como que você quer socorro na sua família, do seu filho das drogas, do seu marido da cachaça, da separação do seu casamento, ou qualquer coisa que você esteja passando, se você não dá, se você não abre a mão, você está assim, faz assim, abre o coração. E aquela mulher, quando ela abriu o coração, como, bispo? Aí bateu de novo na casa dela, ela mudou o comportamento, ela entendeu que era Deus que estava vindo na casa dela. Quando ele abriu a porta, ela convidou ele para entrar. Ela ofereceu tudo, banho, tudo, tal. Ainda deu até uma oferta para ele. Ainda apresentou a casa para ele. Falou, quando o senhor precisar, me procure. Faço questão que o senhor me procure. E aí, ele deu 3 passos para ir embora. Aí ele falou assim, fez desse jeito assim, hoje entrei com cura na vida da sua filha. Ela está curada. Tá entendendo? Porque ela abriu a mão. Abriu a mão. Quando eu peço aqui na live um pix de R$1, R$1 vai mudar a sua vida, igreja? Estou nessa campanha aqui da Arca da Aliança. Eu orei 6 meses pedindo para Deus autorização. 6. Estou há 7 meses com esse problema de coluna aqui, coluna. O bispo nunca conseguiu ajudar. Consegui. Fiz raio-x, fiz radiografia, fiz a ressonância. Tá entendendo? Com ajuda, sim. Mas ainda preciso de recursos. Deus ainda tem bênçãos para derramar na sua vida. Eu preciso comprar uns remédios que é R$1.000. Preciso fazer a fisioterapia, fica R$700. O meu carro agora, para começar, quebrou. Eu dependo das pessoas para me... eu preciso, porque eu dependo de Deus. Eu preciso das pessoas para me pegar em casa para levar para a igreja. Porque eu não consigo andar 2 quadras. Mas mesmo assim eu não deixo de fazer a live. Não deixo de orar. Não deixo de clamar. Domingo agora eu preguei. Estou pregando, igreja. Conforme Deus está me dando, eu estou pregando. Deus está me usando. E Deus está me usando na minha vida para abençoar aqueles que querem ser abençoados, que está pedindo, mas quando fala de dinheiro, ele cai fora. Ele cai fora. Como você quer ser abençoado? Quando ele falou para Ezequiel, posso eu reviver? Ele está perguntando se ele pode mudar a sua vida. Ele pode, claro que pode. Mas quando ele precisa que você abençoe alguém, você não quer. Você não quer. Você acha difícil. Para mim conseguir aqui, estou com 317 seguidores no meu canal do YouTube. Desde 2012 eu tenho um canal. Preciso de 1.000 inscritos para poder conseguir as ajudas das empresas que querem patrocinar meu canal. Mas eu preciso de 1.000 inscritos. É um sacrifício. Mas se fosse um influencer que está lá nas emissoras, lá bombando, esse dia o cara fazendo tanta besteira, tem 20 milhões de seguidores. Tá entendendo, amado? Essa é a igreja, esse é o mundo que nós vivemos, o mundo. E depois com racismo, homofobia, então, o mundo realmente se esfriou. Quando é da obra de Deus, ninguém quer. Ninguém quer.
Mas quando é as coisas do mundo, todo mundo segue. Todo mundo quer fazer parte. Ainda faz questão. Eu sigo o canal dele. Como que é? Deus só abençoa se a pessoa dá dinheiro. Sou evangélica. Eu nunca vi isso. Deus só abençoa se der dinheiro. Não, amado. Você não está entendendo. Não, você não está entendendo. Não é por esse lado das coisas. As coisas se envolvem. As coisas nos machucam, nos ferem quando falar. Eu quero fazer duas partezinhas. O que você entende quando aquele bom samaritano passou um sacerdócio por aquele homem que foi saqueado, espancado e roubado e ficou quase nu? E a Bíblia diz que ele ficou meio morto. Ele não ficou morto, meio morto. Estava entre a vida e a morte. Passou o sacerdócio por ele, nem ligou. Nem ligou para ele. Porque sabia que ali ia envolver dinheiro. Tinha que pegar aquele homem e levar ele para cuidados. Tinha que gastar, tinha que arrumar um médico, alguma coisa. Aí passou outro, um levita, de igual modo. Tinha o seu cantinho de água, podia beber, caminho distante, podia acabar a água, ele ficar sem água, vou dar água porque eu não vou ficar sem. Muitos assim. Por que eu tenho que dar? E aí veio o samaritano. Jesus veio para os judeus que negaram Jesus. Muitos estão negando Jesus. E aquele bom samaritano pegou aquele que estava entre a vida e a morte, pegou o cantil dele, deu água, colocou em cima, naquela época era jumentas, que põe em cima do animal, levou, cuidou dele, tudo certinho, colocou ele numa, uns falar hotel, outros falar pousada, colocou lá e falou assim, eu vou voltar daqui um mês, tudo que precisar gastar, eu vou pagar. Tá entendendo, igreja? Mexeu com dinheiro, não mexeu? Ou ele pagou com o quê? Nós não podemos ser ignorantes. Tudo se envolve dinheiro, igreja. Nós temos que entender. Bispo, por que o senhor fala igreja? Nós somos igreja. Nós somos igreja. Você é igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aquela viúva de Sarepta, o marido dela morreu. Obadias morreu. Deixou dívidas porque ele fazia a obra de Deus. Se o irmão precisa de dinheiro, pedir, mas não falar para receber, tem que dar dinheiro? Não entendi. Está mais perdido que no cego tiroteio, né, amado? Você não está prestando o que Deus está falando. E aí, o que aconteceu? Aquela mulher, a Bíblia, naquela época, ele ficou devendo para os agiotas. Ela tinha os filhos. E a Bíblia diz que relata que eles iam trabalhar o resto da vida e não ia pagar dívida. Ia ficar escravizado, filho. E aí Deus, o profeta Elias, que pediu a morte, foi para o deserto. O anjo alimentou ele com pão e água e mandou ir a Sarepta, que lá uma viúva ia oferecer, ia atender ele. Uma viúva ia cuidar dele. Chegou lá, o que a viúva disse que tinha? Ela estava catando graveto. O que você tem em casa? Eu tenho uma botijinha de azeite e um pouquinho de farinha. Vou fazer um alimento para mim e para o meu filho e vou morrer, porque era o último alimento dela. E ele disse, faça para mim. Tá vendo aí? Faça para mim. Não era dinheiro, igreja. Aí ela foi lá e fez. E ele comeu. Deu um pedacinho para ela, para o filho, e comeu. Ali começou o milagre na vida dela. Ali começou o milagre. Porque ele mandou, falou assim, vai nos vizinhos, vá aos vizinhos e ajunta panelas, vasilhas. Eu estou querendo dizer que tudo isso que simboliza dinheiro, igreja. Deus fala de uma forma diferente, você tem que entender. Claro que eu ajudo, amado. Opa! Com certeza. No meu ministério,
Eu sempre recebo cesta básica, amado. Eu nunca peguei nenhuma para mim. Nunca peguei nenhuma para mim. Se eu estou há 25 anos fazendo a obra de Deus, por quê? Porque Deus está na minha vida. Tem muita gente precisando. Aí você deixa o pastor morrer, você deixa a igreja fechar, né? Você deixa tudo. E você não colhe o profeta, né? Porque a bênção sai da onde? Do anjo da igreja. Tem que entender isso, igreja. Essa semana aqui, ó, na nossa igreja que eu estou indo aqui, né? Eu vim para cá, para esse município onde eu nasci, 21 anos depois eu estou voltando. E para cuidar dos tratamentos meus aqui, porque aqui tem recursos. A cidade aqui é cidade muito grande, Maringá, aqui no... E aqui eu vim, aí a pastora presidente da igreja que eu estou indo, que eu já preguei 3 vezes lá nas igrejas deles, pediu lá ajuda. Eu juntei algumas coisas que eu tinha aqui, tal, né? Leite, feijão, material de limpeza, tal. E levei. Eu levei uma sacola, minha esposa levou outra. Deixamos lá. Tinha um cesto na entrada, colocamos lá dentro. Dividimos o pão, igreja. Nós temos que entender uma coisa. Não podemos ficar só venha a nós e vosso reino nada. As igrejas precisam de ajuda para pagar o aluguel. Hoje precisa de uma internet, né? Precisa de um Wi-Fi. Hoje precisa de microfones bons. Microfones sem fio. Tem bateria. Ó, o culto passado eu fui pregar. Tava lá o microfone sem fio, mas não tinha bateria. Não tinha bateria. Não falaram nada para mim. Eu não sabia, né? Que a igreja não é minha, né? Se eu soubesse, eu tinha levado. Aí usamos o microfone sem fio. A internet não estava ligada. Tá entendendo, igreja? Muitas coisas faltam na igreja. Mas aí eu fico olhando pro pastor, que eu acho que ele está gastando as ofertas. Sabe, igreja? Deus, ele mostra quem somos nós. Nós temos que entender. Muitas coisas precisam ser mudadas. Muda a partir de nós. Muda a partir de nós. A partir de nós que muda. Agora, quem não quiser ajudar, não ajude. Posso fazer o quê? Não é assim. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Mas se você não é obrigado a nada, você tem que ficar questionando. Então aqui, o profeta, né, foi desafiado por Deus. Desafiado. Posso eu? Deus fala, posso mudar a sua vida? Não havia nenhuma possibilidade disso, de não ser pela ação divina, igreja. Igreja, não existe possibilidade de Deus mudar a nossa vida, o que precisamos, sem a intervenção divina. Não existe outros meios. Tudo depende de Deus. A indignação do Altíssimo equivale hoje à pergunta como: o doente terminal pode ser curado? O doente terminal pode ser curado? Vamos perguntar de outra forma. Aquela dívida impagável, você pode pagar? Você não tem condições nenhuma de nada, Deus pode te socorrer? Está entendendo, igreja? E esse Deus pode tudo, e nós não cremos. Ou queremos que Deus faça um milagre do jeito nosso. Deus tem que fazer um milagre assim. Nós temos que ensinar a receita para Ele. Que caminho Ele tem. Deus é que conhece os meios. Ele faz com que essa campanha aqui, ó, Obed-Edom, quem estuda a Bíblia, né? Eu não gosto de ficar pregando muita teologia, para não, né? Para as pessoas entenderem. Aí, então eu resumo. Lá em 2 Samuel 2, 6, 11, fala assim: a arca da aliança ficou na casa de Obed-Edom.
o Giteu 3 meses. E ali abençoou ele, toda a sua casa e toda a sua família. E eu vejo que Deus criou uma situação para que aquela arca chegasse até a casa de Obed-edom. Deus criou uma situação. E aquela arca ficou ali impossibilitada de Davi de pôr a mão naquela arca. Porque aquela arca só podia ser carregada pelos levitas. E aí ele ficou o quê? Esperando. Mas Deus colocou no coração dele para ele não pôr a mão. Por enquanto. Tanto que depois ele ficou sabendo das bênçãos de Obed-edom, aí ele orou e foi lá e buscou a arca. Aí mais da forma como Deus tinha ordenado. Então, igreja, Deus vai te abençoar de que forma? Você sabe? Você sabe que jeito que Deus vai chegar até a sua casa? Alguém bate na sua porta, você não atende. Alguém pede um socorro para você, você não se liga e diz que também está precisando. Como perguntaram aqui para mim, o senhor abençoou alguém? Eu falei, cara, que abençoou? Eu não olho as minhas condições. Eu estou sempre ligado, estou antenado. E se o senhor tiver a última coisa, o senhor daria? Você acha que eu sou bobo? Vou dar sim. E Deus não deixa aquele que obedece a Deus ser enganado também, viu, igreja? Aprenda isso. Deus não deixa. Deus não permite você ser enganado. Deus não permite ser tocado. Eu vou dizer aqui uma coisa. Eu estou com uma inquilina no meu apartamento, ela está sentindo dificuldade para pagar eu. Ela está mandando aos pouquinhos. Aí eu vou... Vou começar... Não, eu tenho que entender que Deus está... criando uma situação aí. Eu estou ligado. É simples você mandar sair, não é verdade? Simples. E se você mandar sair, você perder uma bênção? Então você vai deixar ela morar do jeito, vai pagar do jeito que quer? Não. Tudo tem um limite. Deus está no controle. Ele não perde o controle de nada. Aprenda isso. Ele não perde o controle de nada. A empresa falida pode ser restabelecida, igreja? O casamento destruído pode ser restaurado, igreja? Um viciado pode se recuperar por completo, igreja? Eu era um viciado. A vida de tristeza, amargura e tormento pode se tornar alegre, cheia de paz, igreja? Aqueles que creem e obedecem à volta da fé, sem olhar para a impossibilidade, não apenas terão a vida restaurada, como também possuirão o gozo da salvação. Glória a Deus, aleluia. É o que eu faço e o que eu pratico. Essa aqui é a direção de Deus para a sua vida. Agora, se você ficar aí questionando isso, questionando aquilo, ficar pondo ponto de interrogação, não vai mudar não. Pode até piorar. Eu aprendi uma coisa, que o impossível é para Deus. Somente creia. No tempo certo, na hora certa. É porque Ele não atrasa. Não adianta. Ele é pontual. O que Ele já determinou para a sua vida vai acontecer. O que Ele já determinou para a minha vida vai acontecer. Basta eu perseverar e crer que há um Deus que tudo pode, na minha e na sua vida. Amém, amada igreja? Pai querido, Pai amado, que essa live, Senhor Deus, possa chegar e ser tocado naqueles, Pai querido, que querem o entendimento, não questionamento, não murmuração, Pai, mas que o Senhor possa abrir, Senhor Deus, o juízo dessa pessoa, Pai. Que ele possa entender, meu Pai, que o Senhor confunde os sábios com o seu modo, com o seu jeito, com as suas estratégias. Aí, Senhor Deus, o inimigo é confundido, não sabe como o Senhor vai conseguir. Porque nós não precisamos saber de que forma, de que maneira o Senhor vai nos abençoar. O que importa é que vamos ser alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pai, muito obrigado por tudo, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu sei, Pai querido, que no tempo certo, na hora certa, tudo vai acontecer, para que o Seu nome venha a ser exaltado, para que o Seu nome venha a ser glorificado, meu Pai, através da minha vida e através daqueles, Pai, que têm crido nesse Deus que é poderoso. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde,
que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz, não só hoje, amanhã, para todo sempre. Amém. Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja, que nos perdoa alguma palavra forte da maneira que Deus lhe colocou para ser falado, mas é para a sua edificação. Não fique bravo com o bispo, porque Jesus te ama e o bispo também. Me segue lá no canal do YouTube. Digita lá, Bispo João Paiva, e me segue lá. Me segue aqui também, né? Nos ajuda aí nessa caminhada. Estamos todos juntos nessa caminhada. Estamos juntos, né? Porque Deus é o principal para querer mudar a minha e a sua vida. Amém, amada igreja? Fique na paz do Senhor Jesus.